E atrás, amém, aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Amados, quando falamos a respeito de coisas maiores, é um tema tão forte, direcionado por Deus, porque nós acostumamos a colocar as situações em que vivemos como se Deus fosse o responsável muitas vezes. Pastor, eu não faço isso. Quantas vezes você já perguntou: Deus, por que eu estou passando isso? Quantas vezes você já falou: Deus, mas que situação chata, por que eu estou passando isso? E muitas vezes esse Deus, por quê? Você está dizendo: Deus, não é o Senhor que está na minha situação? Deus é fiel. Então essa situação é culpa tua. E esquecemos que Deus, ele não depende de tempo, como nós dependemos do Kairos, do Cronos, perdão, do tempo Cronos que nós vivemos, que é o tempo do relógio, manhã, tarde e noite, horas, minutos e segundos. Deus não depende desse tempo. Deus vive no tempo dele, amados. Tempo aion, é eternidade. A eternidade, ela já aconteceu, ela acontece, ela acontecerá, porque é Ele, o próprio Deus. Deus, ele não depende de espaço para se mover. Ele não depende de espaço para se mover. Você pode orar, você pode clamar aqui e o milagre acontecer lá na tua família. Você que lembrou da tua família, lá no Nordeste, o Senhor está alcançando lá agora. Os teus pés agora não conseguem estar lá. E Deus, ele não depende então do espaço para se mover. Deus, ele não depende, amados, das finanças para fazer um milagre acontecer. A palavra do Senhor, em Isaías capítulo 55, fala que por que gastamos com aquilo, o dinheiro com aquilo que não é pão? Significa que as coisas que são mais preciosas não são compradas com dinheiro. É Deus que direciona, é Ele que faz o impossível acontecer. Eu creio. Amados, está na hora então da igreja, assim como nós cantamos, como nós adoramos, da igreja, da noiva de Cristo, se levantar como igreja dele, reconhecendo que Ele é o Todo-Poderoso e que Ele faz o sobrenatural acontecer, e que Ele faz o impossível acontecer, não da forma que queremos, mas da forma que Ele planejou. São coisas grandes, coisas maiores que o Senhor tem para a tua vida. Mas, meu irmão, não coloque Deus dentro de uma caixinha, como se Ele tivesse que agir somente de uma forma. Não coloca Deus pequenininho, porque Ele quer agir, Ele quer fazer o sobrenatural, Ele quer fazer muito mais. Diga assim: eu creio que o Senhor tem muito mais para a minha vida. Amém? Para você que nele crê, amados. Então, não podemos enquadrar o Senhor na nossa dificuldade, mas precisamos crer como igreja de Jesus que se posiciona e fala: Senhor, eu creio que coisas maiores o Senhor tem, e eu vou caminhar, Senhor, eu vou caminhar, e ainda que me falte o chão, Senhor, eu creio que o Senhor dará ordens aos teus anjos para me sustentar, porque eu vou caminhar em rumo, Senhor, na direção do Senhor, no propósito do Senhor. Amados, estamos em 40 dias de jejum. Semana passada fui cortar o cabelo, e aí o Felipe chegou para mim: pastor, parar a barba. E chega o Felipe com um cafezinho. Quem sabe que eu tomo um cafezinho agora, aleluia. Ele chegou com um cafezinho, com a xícara: pastor, vamos tomar um café e com a garrafa. E eu fiz assim:
sabe, os olhos encheu assim, a boca salivou. Quem gosta de café sabe o que eu estou falando? E a boca salivou, assim, eu estou de jejum. Saiu assim, então espontâneo assim, eu estou de jejum, não posso tomar. Ele falou, oh, pastor, amém, Deus abençoe. E ele tomou um cafezinho dele, eu fiquei olhando no espelho. Ele tomou um cafezinho dele, aleluia. Mas amados, 40 dias de jejum, fácil não é. Mas não é impossível, porque o impossível pertence ao Senhor. Faça o teu possível, pois o impossível o Senhor Ele age. E hoje o quinto dia, hoje live 7h20 da manhã. De sábado e domingo fica mais fácil para convidar, né? Os nossos irmãos para participar. Ontem participou a pastora Cíntia, hoje o pastor Cláudio comigo, às 7h20 da manhã, e compartilhamos de coisas maiores. E como o Senhor falou naquela live, amados, e assim como o Senhor está no nosso meio, eu quero compartilhar rapidamente, mas no tempo necessário, o livro de Êxodo, no capítulo 5, que hoje nós estamos nessa leitura de Êxodo, no capítulo 5, versículo 1. E eu quero compartilhar dizendo assim: depois disso, Moisés e Arão foram falar com o faraó e disseram: assim diz o Senhor, o Deus de Israel, deixa meu povo ir para celebrar-me uma festa no deserto. Diga assim comigo: para celebrar uma festa. Para celebrar uma festa. Diga para o seu irmão: você vai celebrar uma festa em meio ao deserto. Você crê? Você crê? É celebrar uma festa em meio ao deserto. Meu irmão, as coisas não tem que estar tudo bem na tua vida para você celebrar. O que você precisa é crer. Pega essa chave na tua vida. Você não precisa estar nadando na felicidade, mas você precisa aprender a adorar aonde você está. Porque se em meio ao deserto você celebrar ali, você levantar um altar de adoração a esse Deus Todo-Poderoso, se em meio ao deserto você levantar uma festa de adoração, de dedicação a esse Deus, meu irmão, esse Deus em meio ao deserto fará maravilhas na tua vida. Ele vai fazer maravilhas na tua vida. Quando nós vemos Moisés aqui, amados, falando com Faraó, parece que está 1000 maravilhas na vida dele. Eu quero trazer um pouquinho para o capítulo 4. Depois você pode fazer a leitura, você que ainda não fez. Capítulo 4 fala a respeito do chamado de Moisés. E quando Moisés é chamado pelo Senhor, ele fica com medo. Quando Moisés é chamado pelo Senhor, ele vê aquela sarça ardendo e ele fala: uau, que coisa tremenda, eu vou chegar perto ali, eu quero ver o que está acontecendo. E ele vê o que está acontecendo, o Senhor começa a falar com ele, ministrar no coração, na vida dele, fala que ele seria usado. E então no capítulo 4, o Senhor concede sinais a Moisés, dizendo para ele: Moisés, você vai lá e vai falar com o faraó. E nesse momento ele não estava ali vivendo no Egito. Ele tinha saído, ele estava em outra cidade. Ele estava lá com a família dele, lá com o sogro, com a esposa dele, com Joquebede. Ele estava longe, ele estava em outro lugar. Mas aí ele foi chamado e falou assim: agora você tem que voltar, porque você vai libertar o povo. Você vai libertar o povo, agora você vai viver no meio dele. E então, Moisés vem, se aproxima, ouve o que o Senhor tem a dizer e fala: Senhor, como assim? E o Senhor fala: faz o seguinte, pega o teu cajado, solte ele no chão. Ele solta o cajado, aquele cajado vira uma serpente. O Senhor diz para ele: pegue agora
pela cauda, e ele pega aquela serpente e se torna cajado de novo. Meu irmão, deixa eu te falar uma coisa, o Senhor está te dando sinais nesta manhã que Ele é contigo, que Ele é na tua vida e você não está sozinho. E então o Senhor diz para Moisés: Moisés, pega a tua mão, leva até o teu peito. Quando ele fez isso, ficou leprosa a mão dele. E o Senhor disse: pegue novamente a tua mão, coloque no teu peito. E ali ela foi restaurada, foi purificada. E então Moisés agora está crendo, Moisés está cheio de fé, cheio de esperança, e fala assim: ok, Senhor, mas como que eu vou falar para o povo? Antes de falar com Moisés, com Faraó, perdão, Moisés tinha que falar com o povo, para que pudesse depois falar com Faraó. E quando Moisés vai falar com o povo, o Senhor fala assim para ele: ó, faz o seguinte, se eles não acreditarem no primeiro e no segundo sinal, você vai até o Nilo, pegue a água do Nilo, jogue em terra seca e ali vai se transformar em sangue. E eles acreditarão. Amados, nessa ocasião o povo de Israel estava sendo oprimido pelos egípcios. Oprimidos, estavam trabalhando pesado, estavam sendo escravos dos egípcios. E o povo de Israel estava buscando o libertador, buscando o milagre do Senhor, buscando coisas maiores, porque eles sabiam que não era aquela vida que eles tinham que viver. Eles não eram escravos, meu irmão. Pega essa palavra na tua vida. Você não é escravo, meu irmão. Você era escravo do diabo, cavalo do diabo não. Para viver dor, para viver angústia, para viver solidão. Mas você foi lavado e remido pelo sangue de Cristo. Você foi liberto por Jesus na cruz. Você foi liberto por Jesus na cruz. É por Ele. É por causa dele. E esse povo queria ser liberto. Então eles buscaram ao Senhor, eles clamaram ao Senhor. E a palavra diz, no capítulo 4, no versículo 30, diz assim: e Arão lhes contou tudo o que o Senhor dissera a Moisés. Em seguida Moisés também realizou os sinais diante do povo, e eles creram. Quando o povo soube que o Senhor decidira vir ao seu auxílio, tendo visto a sua opressão, curvou-se em adoração. Meu irmão, o povo agora estava convicto que o Senhor era por eles. Então eles se curvaram e adoraram ao Senhor, e declararam que só o Senhor é Deus, e declararam que é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, e reverenciaram e se prostraram diante de Deus, sabendo que o Senhor era com eles. Meu irmão, se prepare, porque o Senhor era contigo. Não tenha medo, o Senhor ele é na tua vida. Coisas maiores vão acontecer com você. Coisas maiores vão acontecer. E Moisés então, vendo aquela situação aí, eu acredito que ele se enche de fé, meu irmão. Eu acredito que Moisés agora ele falou: o povo está tudo aí, tudo alinhado. Vamos embora, gente, vamos na pegada agora. Ai, agora vai. Eu acredito. Porque o povo estava tudo adorando a Deus, clamando a Deus. O Senhor tinha aparecido para ele, amado. Agora ele está no momento que ele fala: é agora que eu vou falar, é agora que eu vou ir lá falar com o Faraó, porque eu sei que agora tem algo para acontecer. Agora eu acredito, estou cheio de fé, Meu irmão, quantas vezes você recebe oração, você recebe imposição de mão, você crê, você recebe a cura, mas logo depois vem uma batalha, e aí você: oh céus, oh vida, oh azar, por que eu, Senhor? Por que eu, Senhor? Meu irmão, olhando a história de Moisés, não foi uma história muito diferente. Você não é o único a passar por isso, meu irmão. Moisés também passou. Pastor, como assim Moisés passou por isso? Amados, Moisés, ele recebe do Senhor uma direção, ele se enche de fé, ele vê milagre acontecendo. Os milagres, eles potencializam a nossa fé, amados. Os milagres potencializam a nossa fé. E
potencializou a fé de Moisés. E agora Moisés quer ir adiante, Moisés quer ir falar com o faraó. E ele vai. Mas a palavra do Senhor diz, amados, que faraó responde para ele, capítulo 5, versículo 2: quem é o Senhor para que eu lhe obedeça e deixe Israel sair? Não conheço o Senhor e não deixarei Israel sair. Amados, Moisés chegou cheio de fé. E daqui a pouco ele recebe assim: não, vocês não vão sair não. Vem a tristeza, vem a frustração, amados. Vem a dor, sim, ela virá, amados. Mas saiba de uma coisa: o Senhor, Ele é contigo. Da mesma forma que o Senhor foi com Moisés, o Senhor, Ele é na tua vida. Da mesma forma que o Senhor foi com Sadraque, Mesaque e Abednego na fornalha, Ele também é na tua vida. Mas sabe o que acontece? Nós vemos posicionamentos um pouco diferentes. Nós vemos Daniel na cova dos leões, Daniel na retidão, lá em Daniel capítulo 6. Daniel andando conforme o Senhor. No entanto, que ele passou por 4 reis diferentes, amados. 4 reinos diferentes. E ele servindo, porque cada rei contava fidelidade na vida de Daniel, verdade na vida de Daniel, constância na vida de Daniel. E então Daniel, ele adora a Deus, ele é tão fiel a Deus, que os homens começaram a invejar ele, o tanto que ele cresceu, o tanto que ele estava administrando cada terra. E os homens invejosos que exerciam até a mesma função, o mesmo cargo, palho a palho com ele ali, criaram uma situação para que pudesse levar Daniel para a prisão, para que pudessem sentenciar Daniel à morte. E esses homens levantaram uma lei que não poderia adorar outros deuses. Mas, amados, Daniel, ele continua firme, ele continua crendo, ele continua adorando, ele continua orando, ele continua jejuando. Meu irmão, não se incline diante de outros deuses, mas adore, jejue, ore, clame, mergulhe na palavra, e a tua vitória chegará. E a tua vitória vai chegar. E então Daniel, ele se posiciona, ele continua buscando ao Senhor. E devido a este golpe, veio uma sentença de morte sobre a vida dele. Por que uma sentença de morte? Porque entrar na cova dos leões era sentença de morte. Amados, ninguém entra na cova dos leões para brincar com o leão. O leão não é domesticado. Esses leões aqui não eram domesticados. Conta a história que dentro da cultura, que esses leões ficavam com fome. Por quê? Para que todos pudessem temer mesmo. E esses leões famintos agora, Daniel foi sentenciado à morte, a ser jogado na cova. Mas, amados, diz a palavra do Senhor que um anjo desce e decreta o fechamento da boca dos leões. Amados, eu não conheço, eu não conheço essa parte de zoologia, mas eu sei que o leão, ele é carnívoro, né? O único leão que eu vi comer coisa diferente foi o Alex. Então as crianças vão entender, né? Porque gostam também de Madagascar. Quem assistiu Madagascar tem o Alex, e ele come coisa diferente, sem ser carne. Mas enfim, o leão, ele come. Amados, quando sai essa sentença do mundo sobre Daniel, pega essa chave, saiu a sentença do mundo sobre Daniel. Deus mandou aqueles leões entrarem de jejum. O anjo chegou, falou para os leões, a partir de hoje vocês estão de jejum. Essa noite vocês vão jejuar. Pastor, está escrito na Bíblia? Não, tá não, mas eu estou imaginando. Porque a palavra diz que o anjo desceu e fechou a boca dos leões. Fechou. Ali eles não iam comer.
E então Daniel é jogado na cova dos leões. Amados, eu imagino um leão olhando para Daniel, igual eu estava olhando para aquele café naquela manhã. Olhando assim e falando: hoje eu estou de jejum, eu não posso pegar. Mas, amados, acabou acontecendo que virou a noite. E pela manhã o rei se levanta, o rei corre até Daniel e fala: Daniel, Daniel, você está vivo, teu Deus te livrou, Daniel. E Daniel diz: tão certo como vive o Senhor, que o meu Deus me livrou da boca desses leões. Aleluia. Amados, Daniel, ele não amoleceu, não. Ele viveu coisas maiores na vida dele. E, amados, diz a palavra do Senhor que então Daniel foi tirado daquele lugar, e o rei soube daquela situação que foi levantada, e veio um decreto para que todo aquele que fez aquela sentença fosse lançado nas covas dos leões. Amado, nesse momento o anjo apareceu e falou: leões, está liberado o jejum, acabou o jejum. Amados, diz a palavra do Senhor que os leões pegavam eles antes de cair, amados. Sabe por quê? Porque o Senhor é na vida deles. Eu quero declarar que o Senhor, Ele é sobre a tua vida. Não há leão que possa te derrotar. Não há leão que possa vir sobre a tua vida. Por quê? Porque o leão da tribo de Judá, ele é sobre você. Ele é sobre você. Amados, Moisés teve medo. Moisés ficou chateado. E diz no capítulo 5 que a opressão sobre o povo de Israel aumentou. Eles tiveram que trabalhar mais pesado. Eles reclamaram com Moisés. No capítulo 5, no versículo 19 diz assim: os capatazes israelitas se viram em dificuldade quando lhes disseram que não poderiam reduzir a quantidade de tijolos exigida a cada dia. Ao saírem da presença do faraó, encontraram-se com Moisés e Arão, que estavam à espera deles, e lhes disseram: o Senhor os examine e os julgue. Vocês atraíram o ódio do faraó e dos seus conselheiros sobre nós, e lhes puseram nas mãos uma espada para que nos matem. Amados, aquele homem cheio de fé, que foi falar com o faraó, agora está sendo afrontado, e disseram: colocaram uma espada nas mãos, diz a palavra, puseram uma espada nas mãos dos egípcios para que nos matem. Quer dizer, eles estão nos maltratando, eles vão acabar com a gente, nós não aguentaremos. Meu irmão, às vezes na tua vida acontece a mesma coisa. Você está lá esperando grandes coisas do Senhor, coisas maiores. O Senhor faz algo na tua vida e Ele quer te levar para o próximo patamar. Mas para que você chegue no próximo patamar, você vai passar por um desafio. Pastor, eu não posso pular a fase do desafio. Meu irmão, diga para o seu irmão assim: dá não, irmão. Não dá, amados. Muitas vezes nós queremos pular a fase do desafio. Muitas vezes nós queremos pular a fase de sermos provados e aprovados, mas não dá para pular essa fase. Meu irmão, o Senhor está agindo nessa manhã em nosso meio, amém ou não amém? Ele está agindo no nosso meio. Pastor, isso significa que eu vou passar por um desafio? Meu irmão, Deus não vai te dar desafio pelo qual você não possa passar. Deus não vai te colocar provação além do que você pode suportar. Meu irmão, você vai passar pelo desafio, passe dando glória a Deus, porque a vitória está do outro lado. É do outro lado, está no final, meu irmão. Está no final, está do outro lado. João capítulo 14, versículo 12, e diz: em verdade vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, obras maiores fará, porque eu vou junto do Pai. Meu irmão, só tem uma maneira de acontecer o
milagre. O pastor Cláudio esteve ministrando hoje isso pela manhã. Só tem uma maneira, é você estar junto com o Senhor. Se você quer passar pelo desafio, esteja junto com o Senhor. Atraia a presença do Senhor para a tua vida. Se você quer a vitória, atraia a presença do Senhor para a tua vida. Se você quer a vitória em meio ao deserto, louve, adore, e a vitória do Senhor virá sobre ti. Em nome de Jesus, é esse Deus que servimos, é esse Deus que adoramos. Ele quer fazer coisas extraordinárias no nosso meio, meu irmão. Mas para isso precisamos estar conectados com Ele. E você já conhece o final da história. Você já conhece o final da história. Moisés, depois da 10ª praga, o povo é liberto, o povo recebe ouro dos vizinhos, dos egípcios, saem de lá carregados de ouro, de posses. Mas para quem que vai levar ouro para o deserto? Qual o motivo? Isso é uma outra pregação. Mas qual o motivo? Amados, você conhece a história. Quando eles saem do deserto, eles vão no caminho à terra prometida, e chegando e indo no caminho à terra prometida, eles têm um mar na frente deles e tem o exército egípcio atrás. Mais uma vez eles reclamam. E o Senhor diz para Moisés: Moisés, o que você está fazendo? Toque nas águas. Toque nas águas. A pastora Cíntia ministrou que entre o milagre e a sua vida está a obediência, está a ação. Entre o milagre e a tua vida está a ação. O que você deve fazer? Meu irmão, o que você precisa fazer então para viver coisas grandes? O que você precisa fazer para viver coisas grandes?